Boa noite, você tricolor, quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo para o canal Frupedia, sejam todos bem-vindos. Então, né, quase 24 horas após a eliminação, é um vídeo muito difícil de se fazer, né? A gente imaginava, por mais que a situação fosse muito difícil, a gente imaginava um outro cenário, como eu falei, torcida passional, e no fundo, quando se existe uma esperança, né, você vai acreditar até o fim. Principalmente porque esse é o lema do Fluminense, mas não aconteceu, e era bem possível. Eu acho que o pior sentimento foi até meu primeiro pensamento após a eliminação, de quando vamos voltar para a Libertadores. Né? A última vez que o Fluminense jogou a Libertadores foi em 2013 e eu estava completando 21 anos, eu tinha 20 anos já. Naquela época eu fui muito chateado e muito triste. Mas na época tinha outro sentimento, né? O Fluminense tinha vindo como campeão brasileiro, teoricamente era um dos favoritos a conquistar o título, tinha um elenco muito forte, né? Um elenco muito experiente, um elenco muito forte, mas que não tinha jogado bem aquela Libertadores. Eu acho até que o Fluminense jogou essa atual Libertadores melhor que aquele time de 2013, aquela campanha não foi boa, né? Mas o meu pensamento, naquela época, o meu sentimento foi de tristeza, eu chorei, fiquei muito triste. Mas achava que rapidamente o Fluminense estaria na Libertadores, já, porque ele já estava disputando a Libertadores de uma forma costumeira, né? 2008, 2011, 2012, 2013, então, né? Era quase que direto. E aquilo foi se remoendo, né? Os jogadores foram saindo do Fluminense, o Fluminense perdeu o Unimed também, o Fluminense chegou no momento sem o Unimed até brigar pela Libertadores, por uma vaga na Libertadores, né? Em 2015, na semifinal da Copa do Brasil. E nos últimos anos foi uma porrada atrás da outra, e quando a gente menos esperava, o Fluminense acabou voltando para a Libertadores. E é esse o meu sentimento. Quando nós vamos voltar à Libertadores? É 2022, né? Ou 2030, a gente não sabe, daqui a 8 anos. Mas o meu sentimento hoje foi de diferença. E tá havendo uma discrepância, né, entre os torcedores do Fluminense e os jornalistas e os torcedores dos outros times, né? O torcedor do Fluminense, que é quem vive o Fluminense todos os dias, sabe o que a gente está passando. Os jornalistas e os outros torcedores acham que o Fluminense foi até onde ele tinha que ir e que o Roger não é esse vilão todo e que o elenco que o Fluminense tem, o Fluminense foi longe demais. A gente não vê dessa maneira, mas eu vou falar disso mais pra frente, né? E é muito disso, né? Quando começou a Libertadores, a gente tinha um pensamento, né? E a princípio era um sentimento de felicidade e de angústia, porque o time já não funcionava com o Roger, né? E nós tivemos aquele jogo contra o River, né? Que foi aquela estreia, no qual a gente teve um final de jogo que o Fluminense poderia até ter vencido o jogo, né? E a gente teve um sentimento mais de nossa, né? Não é isso tudo que a gente estava imaginando. Depois teve aquela vitória contra o Santa Fé, com aquela viagem, tudo muito turbulento, né? Com muita chuva, o Fluminense vencendo lá de uma maneira heróica. Depois teve um empate contra o Júnior Barranquilla, que foi no próprio estádio do Barcelona ontem, né? Que o time já não jogou tão bem e nós meio que ligamos o sinal de alerta. Acabamos vencendo o Santa Fé de virada no jogo da volta, né? No Brasil, que também não foi um jogo muito bom, mas foi um jogo de afirmação de alguns jogadores, como o Caio Paulista, por exemplo. Até a derrota contra o Júnior, né? Porque se o Fluminense empatasse ou ganhasse, o Júnior estaria classificado de forma automática. Não precisaria ir até a Argentina contra o River, tendo que brigar pela vaga, né? Brigando os dois pela vaga. Acabou que o Júnior não ganhou a última rodada, o Fluminense acabou ganhando o River. E o River acabou passando pela questão de o Júnior Barranquilla não conseguir o Santa Fé, né? E até lá era o melhor dos mundos para o Fluminense, né? Porque a gente acreditava numa classificação, mas não em primeiro, né? E ganhar do River da forma como foi, né? Que foi ganhar com 3-1, né? E aí vem o Cerro, né? Um sorteio generoso para a gente. O Fluminense pega teoricamente o time mais fraco dos que passaram, né? Em segundo, junto com o Olímpia, era o Cerro Porteño, né? E o Fluminense acabou passando, né? Sem muitas dificuldades, apesar do VAR ter ajudado o Fluminense. E o sentimento contra o Barcelona é de que dá para passar, mas era o adversário mais difícil. Acabou que o Barcelona, em nenhum dos dois jogos, foi o time que nós vimos na primeira fase, principalmente contra o Boca e contra o Santos,
né? E contra o Vélez já não tinha jogado isso tudo, mas jogou o suficiente para eliminar o Vélez. E por fim, o Fluminense acabou sendo eliminado muito por ele. Eu não gosto muito de ficar jogando a culpa na ineficiência do adversário, né? Mas o Fluminense caiu para ele mesmo, caiu para antipatia, né? Aliás, foi um time antipático, foi um time apático, foi um time chato de se assistir, um time previsível, um time que, se a gente tiver que colocar algumas palavras para poder definir o Fluminense, as palavras só vão ser negativas. O sentimento hoje é de muita tristeza, porque era possível, né? No primeiro jogo foi erros atrás de erros, e ontem o Roger acabou mudando, tentando mudar o estilo do time há 4 dias atrás, é muito pouco. O Fluminense deveria ter feito isso no estadual, deveria ter feito nesse um mês do jogo até o jogo contra o Cerro Porteño, entre o River e o Cerro Porteño, e o Roger não aproveitou, o Roger não teve experiências boas e o Fluminense acabou declinando no Brasileiro. E mudou tarde demais contra o River, ele tentou, contra o Internacional no final de semana ele tentou, até em alguns momentos o time até foi bem, mas também teve muitas falhas individuais, as falhas individuais acabaram prejudicando o time, o Fluminense acabou perdendo para o Internacional. Ontem a diferença foi que o Fred jogou no lugar do Abel, e assim, né, se a gente for pegar o primeiro tempo, o Fluminense foi até melhor no sentido de que ele tentou alguma coisa, e o Barcelona respeitou demais o Fluminense. Se a gente for pegar as oportunidades, tem a oportunidade do Fred logo no começo, que ele deu um chute que não foi tão forte, mas passou próximo ao gol. Teve uma jogada do Ganso que o Fred participa da jogada, ele deixa a bola para o Luiz Henrique quase faz um gol fora da área, né? Um belo chute fora da área. E aí ficou um jogo os dois times com medo, né? Porque o primeiro jogo foi um 2-2, mas como eu falei, o Barcelona não jogaria recuado, o Barcelona não jogou recuado, né? Se o Fluminense tivesse um time um pouco mais ofensivo, conseguiria atrair o time do Barcelona. Não aconteceu, né? O time demorou demais para finalizar, quando finalizou foi o lance infeliz do Ganso, que o Ganso acabou se lesionando, né? Isso aí foi no fim do primeiro tempo, depois teve mais uma jogada do Samuel Xavier, e o Fluminense não consegue fazer o gol no primeiro tempo. O Fluminense vai sentir a saída do Ganso, que o Ganso estava fazendo um bom jogo, mas o Fluminense tinha muita dificuldade no primeiro tempo, né? A gente via que o Barcelona, quando queria imprimir uma marcação no primeiro terço do campo, o Fluminense tinha dificuldade, o Fluminense ia dando meio campo à frente, e aí tinha aquela questão de o Fred não conseguir ficar ganhando bolas dos defensores do Barcelona, que são bons nesse sentido de jogo aéreo, não na bola parada aérea, né, mas no sentido de jogo mesmo, aéreo. Os defensores são altos e são bem posicionados, e era um sistema doido, porque o Iago caiu para aquela ponta, o Iago não tem velocidade, o Iago é um jogador mais combatente no meio de campo, e muitas vezes o Samuel Xavier fazia uma jogada mais no meio de campo, ele ficava mais para o meio de campo, né, e esse lado aqui ficava com muito espaço, porque o Luiz Henrique tentava jogar sozinho e não ia conseguir, com 2 jogadores sempre, né? Tinha um jogador em cima do Luiz Henrique e tinha outro jogador em volta, né? E o Luiz Henrique foi o jogador que mais dribles aplicou na Libertadores, mas não é o suficiente, ele nem sempre vai conseguir sozinho passar por uma marcação feroz, né? O time do Barcelona é um time muito físico, um time muito rápido, e o time estava totalmente desorganizado, né? E erros de concentração novamente, e o Barcelona não deu perigo para o Fluminense. No segundo tempo o Fluminense cansou, e o Barcelona começou melhor o segundo tempo, o Barcelona teve as oportunidades, né? Começou a ter mais posse de bola. O primeiro tempo teve quase 80% de bola para o Fluminense. No segundo tempo o Barcelona teve mais a bola, né? As oportunidades apareceram mais no sentido da segunda metade do segundo tempo em diante, né? Quando vai sair o gol do Barcelona, e o Barcelona já tinha feito substituições, o Fluminense depois vai fazer mais uma substituição, né? O Casares entrou no lugar do Ganso, depois vai entrar o Kaique em campo, no lugar do Iago, que o Iago já tinha. O Iago, ele acabou se lesionando naquele lance que alguns pediram pênalti, eu não vi pênalti, ele acertou primeiro, foi o jogador tocou na bola e depois acertou o Iago. E o Fluminense vai perder combate, o Fluminense vai começar a dar espaço, e no lance do gol do Barcelona é até ridículo, né? Porque
O Barcelona vai ter 4 jogadores no ataque e o Fluminense tem 6 jogadores na defesa. O Martinelli marca de longe, o André também, quando vai chegar no jogador do Barcelona, o jogador do Barcelona dá um passo por cima, e o Lucas Claro está fazendo uma posição ali de linha de impedimento na beirada da área, e não consegue ver o Mastroeni recebendo, né? O Mastroeni rapidamente ele recebe e já chuta, o Marcos Felipe até tenta, e o Fluminense acaba tomando gol. O Barcelona vai ter outras oportunidades, né? Com o próprio Mastroeni, que o Marcos Felipe faz uma defesa de fora da área, um chute de fora da área, foi um chute muito bonito, a defesa foi muito bonita. Depois o Barcelona vai ter uma outra oportunidade já bem próxima ao final do jogo, que o jogador chuta a bola para fora, né, com o passe do Dias. O Fluminense vai ter 3 oportunidades, nesse meio tempo vai colocar o Abel Hernandes, e aí o Roger vai colocando o time todo para frente, e o time, né, não vai colocar o Kaique, e tanto o Casares como o Kaique entram em campo, o time eles não entram bem em campo, o Kaique não consegue dar prosseguimento às jogadas, o Casares muito lento e não deu o dinamismo no passe, né? Ou num passe entre linhas que o Ganso estava conseguindo dar no primeiro tempo. Né? E muita bola alçada na área, a zaga do Barcelona tirando, o Fluminense não conseguindo encontrar o jogo dele. No fim vai ter as oportunidades nos acréscimos, o chute do Egídio de fora da área. Depois o Kaique vai perder um gol praticamente sem goleiro, depois que o Fred também vai perder o gol dele. E no fim o Fred vai fazer o gol de pênalti. É bizarro, porque o Fluminense saiu da Libertadores com 10 jogos e uma derrota, que foi derrota para o Júnior. É muito similar à campanha, né, o Fluminense teve em 2013 e 2012, no sentido de ter caído nas quartas, vai virar uma maldição. O Fluminense caiu nas quartas em 2012 para o Boca, 2013 para o Olímpia e ontem para o time do Barcelona. E o critério de gol fora também vem jogando contra o Fluminense, que o Fluminense, com empates, né, falando em empates, caiu pela Calheira na Sul-Americana ano passado, que tomou um gol no Rio de Janeiro, caiu para o Corinthians na Sul-Americana 2019, porque tomou um gol no Rio de Janeiro na volta, e acabou caindo para o Barcelona pelos 2 gols que tomou no Rio de Janeiro, né, pela desconcentração e pelo nervosismo do time após tomar o primeiro gol. Né? E quando o Fluminense empatou no momento que ele poderia vencer, um gol fora, acabou que foi abolido da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, por exemplo, em 2019, que o Fluminense empatou no Rio em 1-1, e na volta o João Pedro vai fazer aquele gol de bicicleta, o Fluminense vai levar para os pênaltis, mas se não existisse se existisse gol fora, o Fluminense teria passado com empate, né? Não estou falando por exemplo, de gol fora, ganhando, perdendo, porque aí já é uma outra conta que a gente vai fazer, né? Mas o que importa é que acabou acontecendo o que a gente não queria que acontecesse, mas pensando bem, foi até mais lamentável o Fluminense ser jogado por último, né? Porque você vê o Atlético Mineiro ganhando de 3-0, você vê o Palmeiras ganhando de 3-0, o Flamengo ganhando de 4-1, fez um agregado de 9, né? De 5-1, né? Fez agregado de 9. Então, assim, é um absurdo você ver o Fluminense podendo estar numa prateleira onde tem os 3 times mais caros do Brasil atuando, e o Fluminense com nível muito abaixo. Muito, muito abaixo. Mas o Fluminense poderia jogar mais do que jogou. E acho que isso que irrita e que as outras pessoas não conseguem entender. E eu digo mais, se o Roger Machado estivesse no Flamengo, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, ele não teria conquistado essa Libertadores. Ele já esteve no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro com um bom time. Ele esteve no Palmeiras com uma grana que o Palmeiras já tinha, e também não foi bem, né? Só não treinou o Flamengo. Então, assim, o Roger Machado não venceria essa Libertadores com nenhum time. Não ganhou pro Fluminense, não venceria qualquer outro time que estivesse na Libertadores. O pior, né, que as pessoas falam, pô, o Fluminense chegou na Libertadores com esse time aí e foi longe demais. Não é por isso. Eu acho que se a gente for comparar, o Fluminense tem um elenco 7 vezes, né, em valor maior que o time do Barcelona, né? E eu falo que o elenco do Fluminense não é ruim. Só que o elenco do Fluminense é mal montado, né? É muito mal montado, como eu falei. Nós temos 3 camisas 10, que a maioria que ultimamente vem jogando no banco, só um deles é titular. E na minha opinião, eu já falei também anteriormente que nenhum deles seriam titulares, né? Teriam um meio de campo totalmente diferente. E a grana que você paga nesses 3, você pagaria tranquilamente num jogador, num craque no futebol, um craque no sentido de um jogador novo no futebol argentino, camisa 10 de um time mediano na Argentina, ou no Uruguai, ou na Colômbia, que fosse, né? O Fluminense poderia pegar com esse dinheiro,
mas o Fluminense preferiu dosar a experiência com os novatos, com o técnico que tem um tipo de jogo que não ajuda os jogadores mais experientes e que acaba atrapalhando os novatos, né? Os vários novatos estouraram com o time do Fluminense aí fisicamente e caíram de rendimento por causa do Roger Machado, né? Mas o elenco do Fluminense é 7 vezes mais valioso que o time do Barcelona, então por essa lógica o Fluminense deveria ter passado. Isso não quer dizer que se passasse cairia para o Flamengo, não. Para você passar do Flamengo você teria que jogar contra o Flamengo, para você cair contra o Flamengo você deveria jogar contra o Flamengo. Nesse ano nós jogamos o Flamengo 3 vezes. E a maioria dos flamenguistas não gostariam de ter pego o Fluminense. É mais fácil pegar o Barcelona, né, nesse sentido. Porque o Fluminense conhece o Flamengo. Poderia cair, mas é um time que conhece o Flamengo. Não jogaria de forma aberta com o Flamengo como o Olímpia jogou. Não faria isso. Isso não existiria. Até como Defensa e Justiça. Os placares foram elásticos, sim. O time do Flamengo é muito forte. O Gaúcho chegou e o time entendeu o que o Flamengo quis. Mas são dois times que tentaram jogar contra o Flamengo. Se você tenta jogar contra o Flamengo e tem um time mais qualificado, igual o Atlético Mineiro, que meteu 4 ano passado no Brasileiro, que ganhou o Flamengo no Maracanã ano passado, que ganhou do Flamengo no Brasileirão esse ano, é uma coisa, você tem um ataque mais forte, né? Você tem um time que pressiona mais em cima. Agora, você tem um time mais limitado, você não vai conseguir ganhar do Flamengo jogando de igual para igual com o Flamengo. É quase que um suicídio futebolístico, né? Então, eu não consigo aceitar isso. O elenco do Fluminense foi mal formatado. Os jogadores que chegaram, que é o Nonato e o Arias, poderiam chegar antes, não o Wellington, por exemplo, outros jogadores que chegaram para a Libertadores e que, né, tiveram poucas possibilidades, como o Bobadilha, né, porque a gente tinha Bobadilha e Fred. Ano passado o Marcão deu oportunidades para o JK, que foi muito bem, né, sem contar que nas pontas ele já tinha o Luca. Agora a gente pode reclamar do Luca, mas o Luca é um jogador que recebe salário alto. E se desfez o Michel Araújo. O Michel Araújo seria um jogador muito importante para o Fluminense nessa Libertadores. Ser um jogador estrangeiro, um jogador de velocidade, de habilidade, né? Que ano passado sofreu muitas faltas e que pendurava os jogadores adversários. Então, assim, são escolhas do Roger. O Roger tem que pagar por isso. O Roger não pode continuar no Fluminense, né? Não é justo, depois de tudo que aconteceu, porque o Roger não teve mérito algum na classificação do Fluminense para a Libertadores. O mérito é do Daí e do Marcão. O Roger não teve nenhum mérito, né? E o time só foi caindo de rendimento com o Roger. Do passado da Libertadores, o time foi caindo de rendimento, né? E a comparação no ano passado, a gente conseguiu a vaga da Libertadores porque a gente só tinha uma competição. Então era mais fácil de se doar, né? E o Marcão tentou pegar o que o Diniz tinha de bom e que o Odair tinha de bom e conseguiu implantar no time, né? E o Roger teve vários momentos de experiência, né? E ele não aproveitou, né? E o time só piorou. E era uma classificação que o Fluminense poderia ter, que o Barcelona não jogou bem, né? O Fluminense poderia totalmente ter passado e a gente não conseguiu a classificação, né? O Roger precisa ser demitido para salvar o ano do Fluminense, primeiro porque o Campeonato Brasileiro a gente está numa situação ruim, mas a pontuação é muito baixa de todos os times. Por exemplo, se o Fluminense ganhar o jogo dele, que é um jogo a menos, o Fluminense já sobe um pouquinho, né? E vai ter todo o segundo turno pela frente. Ele vai ter o segundo turno e mais a Copa do Brasil, dependendo se vai passar do Atlético. E aí outra coisa, o Atlético Mineiro ainda está em 3 frentes, né? Mas o Atlético Mineiro hoje tem como meta a Libertadores, óbvio, a Libertadores, e o Brasileiro, né? O Atlético Mineiro ganha o Brasileiro há 50 anos. Então, assim, das 6 competições da Copa do Brasil, que o Atlético Mineiro menos usaria como prioridade. Então o Fluminense tem que aproveitar disso, mas tem que aproveitar com o Roger sendo mandado embora, né? Entrega o time pro Marcão, porque um outro técnico vindo de fora vai ser muito difícil se adaptar. Ah, mas o Bahia trouxe um técnico de fora, mas o Bahia vai ter só o Campeonato Brasileiro. Então o Bahia em muitos momentos vai jogar só uma vez por semana. Então ele vai ter um tempo de testar o time, colocar o time para jogar e o novo técnico poder testar o time. Com o Fluminense seria um pouco mais difícil. Eu já acho que deveria entregar na mão de quem conhece o time e você chega em dezembro e contrata um novo técnico, né? Mas não fazer essa mudança agora, porque também você tem a questão de não poder mais mandar um técnico embora. Então você chega e contrata um Barroca ou um Rogério Ceni, cara, você não vai poder mais mandar embora, né? Então também tem as questões contratuais, a multa. Se você manda o Roger embora, você paga os 4 milhões dele, cara.
mas você poderia conquistar muito mais a classificação de ontem, que seria muito mais, acho que era 10 milhões, isso não tem um valor comigo, mas o valor é infinitamente maior do que o valor que você teria que pagar o Roger e poderia aos poucos, né, melhorar o time. Esse pedido de saída do Roger já vem de muito tempo, né, de hoje. A gente já está uns 2 meses, um mês e meio criticando, né, ficou mais ofensivo essas críticas depois da derrota para o Criciúma, no Brasileiro, decaindo. Então, assim, se usou o critério com o Diniz lá atrás, né, de estar mal no Brasileiro e estar vivo numa competição sul-americana, isso não existe mais com o Roger, que ele está mal no Brasileiro e não está mais em nenhuma competição sul-americana. Né? Então a gente a Mário deveria usar como do mesmo tratamento que usou com o Diniz, com o Roger Machado. Depois ele até se arrependeu, mas isso era mais uma questão que com o Diniz o time ainda jogava bem, né? E com o Roger nem isso, o time nem joga, né? E a mídia tem muito esse pensamento, o Roger Machado, ele foi longe demais. A mídia, ela quer ver o Fluminense mal. A mídia não quer ver o Fluminense bem. E tendo o Mário, o Roger, Angione, Simone, né? Cara, vai ficar isso aí, né? Vai ficar isso aí. O Fluminense sendo medíocre, sendo a segunda força do Rio atrás do Flamengo, é ótimo. O Flamengo praticamente dizimou os rivais do Rio de Janeiro, só almeja coisas grandes, né? Tem torcida jogando junto, o sócio aumenta, patrocínio muito forte. E o Fluminense tem a força dele, mas não se compara com o Flamengo, né? De rede social, de pressão. Então, né? Para a mídia é muito mais fácil o Fluminense estar ali, o Fluminense está incomodando, mas vai parar ali. É muito mais prático. A gente sabe muito bem que a mídia não gosta do Fluminense, né? Então é mais fácil ficar colocando um jogo de efeito para cima do Roger, né? Colocar o Roger como coitado, colocar o Roger como um cara que pegou um time que tem poucos jogadores de qualidade, que é uma mentira, que o Fluminense não tem. Então, essa questão desse progressismo que está ali enraizado nesse Fluminense me incomoda muito, né? Principalmente que o Roger e Mário têm esses valores. Só que, cara, o Roger, ele é técnico de futebol, cara. Ele é técnico de futebol, né? A gente não tem que chegar e ficar chegar e olhar um critério para falar, o Roger é um bom ser humano. Cara, isso aqui não é um concurso para ser Deus, né? Isso aqui não é um concurso, né? Isso aqui não é uma entrevista de emprego, entendeu? Isso aqui é um clube de futebol, é uma função de técnico, né? E a gente não consegue entender por que o Roger ainda está no cargo, mantido no cargo. Não tem nada que faça ele ficar no cargo, né? Mesmo se chegar segunda-feira e ganhar o Atlético Mineiro, a gente vê que não tem mais solução, a gente não vê mais crescimento, a gente não consegue vislumbrar mais nada de bom. O clima é totalmente ruim, né? É totalmente ruim. A torcida já está jogando contra, a torcida está começando a perder sócios. O que o Mário vai fazer? Vai esperar 2022 para trazer um técnico estrangeiro? Né? Perto, falando 22 no sentido próxima eleição? E não no começo do ano? Ou ele não pensa nisso? Porque também se tiver que trazer, eu traz logo, cara. Mas eu queira que o Marcão fique, né? Se o Roger tiver que sair, então você traz, né? Ou você vai esperar o Roger cair na Copa do Brasil para você ter um técnico que... A gente sabe muito bem que o técnico estrangeiro é muito mais difícil no futebol brasileiro, né? Que a questão da língua, a questão dos jogadores compreenderem o trabalho, isso não é simples. Mas Jorge Jesus teve uma parada da Copa América para poder pegar o time do Flamengo, né? Ele teve 2 semanas para poder pegar o time do Flamengo por aí, até o Flamengo entender, e o Flamengo foi entendendo o estilo dele em campo, né? Então, se você tiver que chegar, então contrata agora, cara. Mas não deixa pro ano que vem para fazer populismo para a época de eleição. Só sei que é difícil levantar, é difícil reagir. Eu torço para o Fluminense não se abale, porque a gente já teve em outros momentos, naquela já Libertadores, no qual o time não soube reagir. Em 2013 foi a última oportunidade e o time não soube reagir, pelo contrário,
O time praticamente foi campeão brasileiro, caiu em 2013, né? Caiu entre aspas. Então a gente torce para que o time não se abale, né? Que possa usar 2012, 2011 no padrão, no sentido de, ó, vamos virar a chave, vamos brigar por uma vaga na Libertadores, né? Que existe ainda, pode ter um G9, pode ter um G8, né? Ainda tem Bragantino e Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana. Então, né? O Campeonato Brasileiro hoje, você ganha 3 jogos, você está beirando o G8. Então, faz um pacto, entendeu? Mas, cara, é sem o Roger, não dá pra mais pro Roger continuar no Fluminense, né? E o silêncio incomoda, o silêncio dentro do clube incomoda. Não aparece diretor de futebol, não aparece gerente, não aparece presidente, não aparece ninguém, né? E tá rolando essas censuras dentro do clube, então os jornalistas ficam sem ter o que falar, só ficam usando a opinião deles, né? Mas o que importa não é a opinião do jornalista, é a apuração de você chegar e informar o torcedor do Fluminense. E é aquilo, né? Porque eu até conversei na internet hoje. Pro torcedor do Fluminense fora da internet, o Mário Bittencourt combate a presidente, porque ele paga os salários, o Fluminense paga a Libertadores. E essa visão que o torcedor do Fluminense de fora da internet tem, é o que a mídia tem, né? É o que os rivais têm. Então a gente vai aceitar ver essa mediocridade, porque quem vive o Fluminense são os torcedores fanáticos. São torcedores que estão ali todo dia no Twitter, enchendo o saco, falando do Fluminense o tempo todo, fazendo live. E eu continuo falando, valorizem as mídias do Fluminense, as mídias independentes. Fazer o que o Central Fluminense fez, por exemplo, de chegar e de uma forma irônica falar, pô, eu vou fazer live até o Roger cair. Porque é um jeito certo de você protestar, né? De você chegar e ironizar, já que você não pode chegar e colocar cartaz, não pode ir no CT, que a gente não tem mais laranjeiras para chegar e cobrar. Porque você tem que cobrar. Não cobrar agredindo, não cobrar quebrando, destruindo o patrimônio do outro, mas chegar de uma forma mais dura, né? E não vai ter bastidores, e não vai ter mais o Mário tendo música para cantar com os jogadores cantando com ele. Vai ter uma lamentação, um vazio muito grande que essa eliminação vai trazer, porque era muito possível, era até mais possível essa vaga do que outras que o Fluminense conseguiu conquistar, né? Outra que ele conseguiu perder em Copas do Brasil, em Copa Sul-Americana. Foi até mais provável do que a que nós tivemos contra o La Calera ano passado. É até mais provável, né? Porque ali no começo de trabalho do Odair Hellmann, né? E o Odair ainda jogou com o time todo desfacelado. Não tinham jogadores que ele conseguiria depois, né? Já o Roger tinha o time tudo com ele ali. E foi mexer na estrutura do time tarde demais. Cara, não dá. Não dá. E agora a torcida está acordando, algumas mídias estão começando a acordar, mas são torcedores que são do próprio Fluminense. Tem torcedor do Fluminense no Lance, tem torcedor do Fluminense no Globo. E eles falam, mas os jornalistas da ESPN, do Fox, esses vão achar que tá bom pro Fluminense. Porque é bom, o Fluminense não está incomodando ninguém. O Fluminense está ali, tá bom, chega. O lugar do Fluminense isso aí acabou. Não vai voltar para a Libertadores tão cedo. Isso para eles é o que vai acontecer, né? Alguns jogadores melhoraram durante a competição, com a Copa Paulista foi um grande destaque, né? O próprio Luiz Henrique acabou sendo um jogador com mais dribles. Ele começou muito bem em Libertadores, né? Na estreia contra o River, todo mundo falava, não, Kaique é o Neymar canhoto. E naquela própria estreia o Luiz Henrique mostrou desenvoltura, foi muito elogiado na Argentina. Já o Marcos Felipe, por exemplo, caiu de rendimento, atrapalhou muito o Fluminense. A culpa muito também da queda vai muito para cima dele, né? O Nino também no primeiro jogo foi muito mal. Quanto ao Fred, eu vou mais enaltecer o Fred, as marcas que ele conquistou. Foi um dos artilheiros para a idade que ele teve. Não vejo culpa dele. Botou a cara quando teve que bater os pênaltis. Estava ali o tempo todo com o time, quando não pôde jogar. Viajou com o time, estava com o time, né? Muito triste saber que provavelmente foi a última Libertadores dele e que ele não vai conquistar esse título pelo tricolor, porque para muita gente ele é o maior do clube, para outros é o segundo maior, e é um dos maiores artilheiros e não vai conquistar uma taça que a torcida queria. A torcida lá atrás deslumbrou, né, com o Fred como capitão, né? Então isso é muito triste para a gente, porque é um outro vazio que se abre pro torcedor tricolor. É isso, próxima missão Atlético Mineiro,
É um jogo muito difícil, o Atlético é líder, né? Mas alguma coisa precisa ser feita e a gente só tem praticamente 3 dias para o jogo, 2 dias, já o jogo é segunda-feira. E o Fluminense precisa acordar rapidamente para o Campeonato Brasileiro, porque se para chegar no G8 ainda dá tempo, para chegar na zona ainda mais próximo. Então o Fluminense tem que abrir o olho. O apoio não vai faltar. O apoio não vai faltar. Porque a torcida do Fluminense é muito engajada, a torcida do Fluminense é um Fluminense. Daqui a pouco o público vai estar voltando ao estádio e o clube pode contar com a gente. Só que a gente quer um Fluminense verdadeiro, um Fluminense que seja explícito, um Fluminense que seja transparente com a torcida, um Fluminense que jogue de verdade, né? Um Fluminense que deixe o torcedor alegre, feliz, né? Porque era até sentimento ruim, pô, o Fluminense pode passar, mas vai tomar a paulada do Flamengo, que o Flamengo tá jogando muito, o Fluminense tá jogando nada. Cara, o pensamento negativo já parte da gente. Imagina dos jogadores, cara. Imagina dos jogadores vendo o Flamengo goleando o tempo todo, né? E vem que o técnico não consegue extrair o melhor de cada jogador, porque os jogadores também sentem isso. Os jogadores também sentem isso, né? O Martinelli caiu de rendimento, o Calegari caiu de rendimento, todos os jogadores caíram de rendimento, né? O Lucas, claro, caiu de rendimento, está muito mal, né? Outros jogadores caíram de rendimento, poucos se salvaram, então isso não é normal, isso não é normal, o que está acontecendo não é normal, né? Então não tem mais o que falar, levantar a cabeça. Eu tô com um sentimento de diferença que é até pior, né? Se em 2013 eu fiquei inconformado, se em 2012 eu chorei de soluçar, né? Em 2021 eu tô indiferente com a maioria da torcida, né? Então eu acho que isso é problemático demais, né? Porque chega uma hora que cansa, aí você quer cagar pro Fluminense, né? E é isso que muita gente quer. É isso que muita gente quer dentro do clube e fora do clube. Né? Mas o Fluminense é mais forte do que tudo, é maior que tudo pra gente. E a gente tem que torcer. Fases motivacionais agora não vão mudar o humor de ninguém. Não vai mudar o humor de ninguém. Mas que algo precisa ser feito, algo precisa ser feito. E rapidamente. E o Fluminense precisa ser valorizado, precisa ser profissional. É o que não vem sendo. Então isso aí é meu desabafo, né? O último vídeo de Libertadores. Foi bom falar com vocês pela Libertadores aqui, sendo sempre muito verdadeiro e sincero nos sentimentos, mas não iludindo o torcedor, né? Porque eu até brinquei no Twitter, eu falei, cara, a gente teve a oportunidade em 2008 de ver Thiago Neves, Conca, Dodô, Washington, né? Thiago Silva levantando uma taça. Em 2012 teve Thiago Neves, Deco, né? Rafael Sobis, Wagner, Cavalieri, Fred. E era muito difícil imaginar que esse ano teríamos uma faixa aqui no quarto da gente com Egídio, né? Gabriel Teixeira, Luca, Nenê. Jogadores que, né, não conseguiram render o esperado. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo de Seleção de Colores.